Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que nessa noite você deposite toda a sua confiança em Deus. Mesmo que no momento esteja difícil confiar. Vale a pena confiar, porque o seu Deus pode todas as coisas. E você não está aqui em vão. O Senhor está aqui. E Ele quer que você confie nele. Descanse toda a sua alma. Espere em Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me ensina a confiar, ó Deus, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir, ó Deus. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, mesmo que agora não pareça, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo
Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, e se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, 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 me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que essa canção seja uma realidade na sua vida. Amém. Nós vamos orar, porque essa canção diz: aquieta minha alma, eu sei que tudo vai ficar bem. Tu estarás ao meu lado, me segurando e me assegurando. E essa voz bonita que cantou para você aqui hoje precisa de um milagre de Deus na sua visão. Essa semana ela teve um diagnóstico não muito favorável em um dos seus olhos, e também uma notícia não muito boa do plano de saúde. E nós vamos orar por um milagre na vida da Luana. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós confiamos que quando ela cantou essa canção, ela estava fazendo a oração ao Senhor, dizendo que tudo ficará bem. O Senhor estará ao lado, segurando e assegurando, ó Deus, que tudo ficará bem. Por isso aquieta a alma da tua filha. Nós pedimos o teu milagre, Paizinho, sobre a vida da tua serva. Senhor Jesus, nós confiamos no Deus de milagres. Temos ouvido de tantos que o Senhor tem realizado ao nosso meio, em nossa volta, e nós pedimos mais um no nosso meio para testemunharmos, Pai. Diante da saúde da sua filha, nós pedimos a tua mão poderosa, teu milagre, tua ação, o teu mover, porque nós confiamos em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Obrigado. Nós confiamos em milagres, nós acreditamos em milagres. Por isso que nós abrimos essas portas todas as terças-feiras, para a gente poder se reunir durante 1 hora e fazer o nosso clamor a Deus, pedir a Deus, invocar o nome de Deus em favor das causas que para nós são inalcançáveis e são impossíveis, mas que sabemos que para Ele não há impossível. Eu tenho certeza que você, quando veio aqui, não veio apenas para ouvir uma palavra. Você não veio aqui apenas para cumprir um ato religioso e não para cumprir uma curiosidade da fé.
você veio porque sabe que Deus é poderoso para mover na sua vida, agir no seu coração e manifestar a glória dele em qualquer situação ou circunstância na sua história. Por isso eu digo para você, você está no lugar certo. Não porque aqui é a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, mas porque aqui é a igreja que adora o nome do Senhor Jesus e recorre a esse único e poderoso nome para garantir a presença dele, o mover dele e o milagre dele entre nós. Então, sejam todos bem-vindos à nossa Terça da Esperança. Louvado seja Deus pela sua decisão de estar aqui hoje conosco. Eu tenho certeza que há algo especial da parte de Deus para a sua vida. Deixe-me passar alguns avisos para vocês. Primeiro, se você quer participar do nosso coral, você que é membro da nossa igreja, ou você que é um frequentador assíduo, quer participar do nosso musical de Natal, faça um teste vocal com o Renato. O Renato é o nosso ministro de música aqui na igreja. É só você contatá-lo, marcar um horário e com o maior prazer ele vai te atender para você também incrementar o nosso coral para o musical de final do ano, que será no dia 18 de dezembro, domingo véspera, ou melhor, um domingo anterior ao Natal, que vai acontecer esse ano no domingo também. Próximo aviso, se você quer se tornar membro da nossa comunidade e já tem participado aqui há um tempo, frequentado, tem se identificado, sente que aqui é um solo onde você se sente acolhido, sente que a sua família na fé, eu quero convidar você a dar um pulo mais profundo, se tornando membro dessa comunidade, tendo voz, tendo vez, tendo voto, tudo que é garantido a você por participar da membresia de uma igreja local. Pastor, eu não sei o que isso significa. Dê o seu nome, nós vamos entrar em contato com você, vamos fazer uma primeira reunião, os esclarecimentos, e ao final você poderá dizer se quer ou não se tornar membro da IPI. É sem compromisso no final. E você vai dizer, estou pronto, pastor, é isso que eu quero, ou dizer, não, pastor, ainda não é o momento, vou aguardar. Mas eu queria desafiar você, que tem frequentado a nossa comunidade, a dar o seu nome e entender o que significa ser membro de uma igreja local. Próximo aviso é que nós estamos recadastrando os nossos membros. Então no domingo nós avisamos os irmãos que estaríamos fazendo isso hoje. Então alguns membros, durante a nossa celebração, você já pode ir até a nossa secretaria no balcão de informações e ali, rapidamente, não demora mais do que 5 minutos, nós vamos coletar seus dados, suas informações, capturar sua foto e a gente vai atualizando o nosso banco de dados, que está em defasagem, está muito complicado trabalhar sem um cadastramento correto. Então, por favor, membro da igreja, devagarzinho você vai saindo, pode ser no meio do louvor, pode ser ali no momento da palavra, você vai até o balcão de informações e ali vai fazer o seu cadastramento, e qualquer coisa a nossa secretária vai dar uma cutucadinha no seu ombro e dizer, olha, você não pode vir aqui, não se assuste, tá bom? É a nossa equipe trabalhando para transformar o nosso cadastro em algo mais correto, algo mais profissional também. Próximo aviso, se você tem qualquer dúvida durante a semana, você quer marcar um horário, quer um aconselhamento, uma visita, um direcionamento, você não precisa andar sozinho. Liga aqui na secretaria, peça um horário, agenda uma visita e a gente vai atender você com o maior carinho, com a maior atenção. Aqui estão os contatos, tá bom? Além do nosso site, você tem um e-mail e você tem aí os telefones para você entrar em contato com a nossa comunidade. É o nosso ponto de apoio e o nosso ponto de contato entre as celebrações na semana. Eu acho que esse é o último aviso. Manhã de oração, amanhã das 6h30 às 7 horas. Se você não veio ainda, eu queria desafiar você a vir. Vem uma vez que você vai ver como é gostoso. Das 6h30 às 7 horas, passa rápido. E a gente vai terminar com um café da manhã bem gostoso, para você não ir trabalhar com o estômago vazio, já ir na sustância e poder ir trabalhar com alegria também, depois de um tempo de oração maravilhoso. Amanhã, quarta-feira, das 6h30 até às 7 horas. Cadê o seu Mazini? Seu Mazini, vem aqui à frente fazendo um favor. Hoje nós temos um testemunho em dose tripla. O seu Mazini foi acumulando testemunhos. Falou, pastor, um dia eu vou dar o testemunho disso na terça. Aí ele contou uma outra coisa para mim, falou, um dia eu vou dar o testemunho disso na terça. Aí esses dias ele falou, pastor, tem mais um. Eu falei, então já vamos matar tudo isso de uma vez só. 3 testemunhos em um só. O seu Mazini tem algo para contar o que aconteceu na vida dele aqui com essas orações da nossa comunidade. Mas posso contar tudo? Isso é meia-noite aqui hoje, com certeza. Oi? Me dá uma cutucada aí, tá? Graças e paz, irmãos, boa noite. Quero agradecer primeiro a Deus pela vida da Ofélia. Não vou esquecer de falar isso. Ela está me vendo lá em casa, sem certeza. Ela tinha um cálculo renal, fazia tempo já. E ela tinha que tirar essa pedra que estava incomodando ela. Hoje ela foi fazer esse procedimento 6h15 da manhã. Chegou em casa 9 horas da manhã. Meio-dia foi fazer xixi, soltou todo esse pedacinho da pedrinha. Graças a Deus. Agora, amém. Irmão, mais ou menos 60 dias passado, mais que uns 60 dias passado, começou a aparecer umas manchas no corpo, no braço, na barriga, na perna, umas manchas vermelhas, umas manchas muito esquisitas, mas eu não sentia absolutamente nada. Para mim que era normal, parecia que era um hematoma.
E fui deixando aquilo enrolar. E tinha que usar a camisa branca comprida, o pessoal não vê aquelas manchas no meu braço. E teve um certo dia que eu ia no espelho, meu olho está que nem um tomate, estou dentro do olho. Mas me preocupei, procurei um médico, fui no cardiologista, falei, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para hematologista, está com as tuas baquetas muito baixas, você tem que fazer uns exames, tem que ser com um pouco de urgência. Eu vou passar para vocês o pedido dos exames, você vai no médico, já leva os exames prontos, para não demorar muito. Foi numa segunda-feira. A terça-feira, de cedinho, fui no teu Rodrigo, colheu o material. E falou, ficar pronto na sexta-feira, no fim da semana. Quando foi meio-dia, me ligou. Estava pronto o exame, mas como aí? Eu tinha agora de manhã, já está pronto. Não, você tem que vir aqui, que o negócio é urgente. Eu falei, poxa, que foi? Ele falou, você está, aparece tua hemorragia. Você está com tuas baquetas 20 mil. O normal nosso é 140 mil, tu está 20 mil. Você, para tua hemorragia, assim, num segundo, você tem que ser internado hoje, agora, não passar um minuto. Ele catou o telefone, teve eu só ligar, porque foi médico e ligou, não conseguiu, no hospital do coração. Fiquei lá 3 dias. Fiquei terça, vim embora na quinta. Saí do hospital, minha paqueta estava 27 mil, subiu 7 mil só. Vim para casa, dentro de uma semana, fiz o exame, estava 50. Falei, bom, está subindo, né? Aí eu tomei outro medicamento. O medicamento acabou, fui fazer exame, estava 20 de novo. Falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a sentir muito, falei, que esse timbal pra caramba. Aí troquei de médico. E Deus coloca as pessoas no caminho, coloca os anjos no nosso caminho. Eu estava lá no Hospital do Coração, a minha primeira vez para ser atendido. Do meu lado tinha um senhor sentado, um moço assim, tipo senhor assim, só que não era careca, mas era tipo senhor assim. De paletó, gravata, terno, um cara chique pra caramba, sabe? E sentou e começou a puxar conversa comigo, o cara. Falou, o que você tem? Falei, estou assim e tal e tal. Rapaz, eu conheço um amigo meu, médico, é o melhor do Paraná. Ele é amigo meu, só que ele não atende, só tem particular. Eu conheço, não, tem uns clientes, sou advogado, tem uns clientes meus lá. Não conheço o cara puxando conversa comigo, né? Ele congrega na mesma igreja que eu congrego. Nós somos líderes de célula, nós dois. Falei, poxa vida, que bênção. Eu vou dar um cartãozinho meu para você, qualquer coisa você me liga. Eu vou ligar para esse meu amigo. Aí eu vim para casa, comecei a sentir mal, sentindo fraqueza, sentir mal. Fui nesse médico que ele me encomendou. Cheguei a plaqueta, estava 25 mil, estava baixo. Eu estava com as manchas, mas meu corpo estava horrível, o olho vermelho ainda. Aí ele pediu um monte de exame, uma punhada de exame. Pediu 2 exames que nem o plano de saúde pagava. Ele me deu um documento, eu fui no laboratório, pelo governo, liberaram. Eu fiz uns 30 exames de sangue. Quando eu voltei nele lá, depois de 3 dias que estava pronto, a minha plaqueta estava em 134 mil. Sem nenhum medicamento, de 20 mil, que estava 25 mil, foi para 134 mil. Quase chegou ao normal. Ele falou assim, eu não estou sem entender o que está acontecendo com você. A tua plaqueta está boa, teus exames estão 100% bom, você não tem absolutamente nada. Aí perguntei até, eu falei, doutor, isso é um milagre? Ele olhou assim e falou, olha, eu acho que sim, porque não tem outra explicação. Se sem medicamento, a tua plaqueta foi para o normal, porque só pode ser um milagre. Você pode ir para casa, não vou te medicar você em nada, você está 100% curado. Aí vem a segunda bênção. Em 2006, o Luiz Carlos sabe disso, estava com ele, tinha que operar minha coluna, de disco. Aí encostei no INSS, fiquei 12 anos encostado, recebendo auxílio doença. E nessa reforma da Previdência, agora o governo, cortou meu benefício. Eu falei, senhor, agora você tem que me ajudar, porque sem aposentadoria, o meu salão comercial eu não consigo alugar, e eu preciso comer, preciso pagar minhas contas. Eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí liguei doutor, deixa eu buscar o nosso advogado lá, como que chama? Neto, doutor Neto. Aí ele falou, mas vem aqui, traz seu documento pessoal, vou ver o que eu posso fazer para você. Aí eu fui lá, irmãos, pessoal, eu vou tentar agendar lá no INSS para te aposentar, mas vou agendar lá para fim de agosto. E não sei quando vai liberar, vai sair. Pode ser que saísse antes do ano que vem. Aí, dia 30 de agosto, eu fui no INSS para agendar a minha aposentadoria. No dia que eu fui agendar, o INSS me aposentou.
Ele me ligou assim: seu Mazinho, você está aposentado. Mas como assim? Não, eu fui ontem e ele aposentou, está aposentado. E tem mais uma bênção: 45% a mais do que você vinha ganhando antes. Com a doença. Eu falei: isso é Deus, né? Não é possível. Aí, quando foi semana passada, aluguei o salão do comércio lá. Entendeu? Então, são chuva de bênção que você, entendeu? Você nem espera. E o importante, o cara que me devolveu, que entregou, ou mesmo vai voltar de novo lá, que é o Heleno. É um cara bom, um cara bacana, você nem contrata, um cara 100%. Então, são 3 bênçãos que Deus me deu assim, rapidinho. Foi uma bênção, meu. E eu agradeço a Deus, porque Deus é poderoso. Eu não tenho mancha mais, minha plaqueta está 90%, fiz exame semana passada, estou 100%. Amém? Glória a Deus. Se você precisar de uma oração, fala com o seu Mazini. Isso, está na presença, é bênção demais. Nós vamos devolver nossas contribuições, nós vamos fazer isso só de um jeito, com alegria. Então, enquanto nós cantamos essa canção, a equipe vai se posicionar aqui. Eu queria que você desse a sua contribuição, fizesse com alegria, com disposição. Você que veio hoje pela primeira vez e não sabe como a gente faz, é o seguinte: enquanto nós cantamos a primeira canção, as pessoas vêm aqui à frente e depositam o seu valor, o valor que está no seu coração, aqui nessas urnas à frente. Eu não vim preparado, pastor, não tem problema. Pastor, eu ainda não tenho esse interesse, não tem problema. O importante é que você esteja aqui conosco ouvindo a palavra de Deus. Mas se você veio preparado, gostaria de contribuir, esse é o momento para realizar isso, tá ok? Vamos ficar em pé, nós vamos celebrar ao Senhor agora com essa canção, e você pode vir à frente e devolver a sua contribuição, mas você só pode fazer de um jeito, com alegria, e só faz com alegria quando a gente olha para o lado, vê um irmão bonito, vê uma irmã bonita, vê os irmãos cheirosos, vê o irmão abençoado, feliz, e a gente fala assim para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Então cumprimenta aí pelo menos umas 8 pessoas perto de você e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos proclamar. Porém, liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar a todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, e vejam pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Veste de louvor, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria. Em vez de angústia, veste de louvor. E veste de louvor. E veste de louvor. E veste de louvor. E veste de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Crianças de 3 a 8 anos, vêm aqui à frente. Continuem em pé ainda, irmãos. Nós vamos fazer mais uma canção. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Você que está aqui hoje pela primeira vez e o seu filho não está confortável em ir sozinho, pode acompanhá-la sem problemas algum. E caso ele já se familiarize lá embaixo, nas nossas salinhas, você já pode voltar aqui para participar conosco. A ministração para as crianças é feita na linguagem delas. Crianças de 3 a 8 anos, nossas facilitadores são voluntários e vão cuidar do seu filho enquanto você celebra conosco aqui. Certo, crianças? Deus abençoe, podem ir, tá bom? Enquanto isso, quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. E você que está segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, de oração. Enquanto nós cantamos essa canção, você vem aqui à frente. A equipe de intercessão onde está, pode vir aqui se posicionar. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, você que vai ficar no seu lugar, você continue adorando. Esses demais virão aqui para adorar ao Senhor e vamos receber a oração da nossa equipe. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar. A minha alma levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar. A minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar. A minha alma, levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar. A minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vem
vence todas as guerras por mim, enquanto eu louvo. Você pode se assentar, por favor? Hoje nós continuamos com a nossa conversa sobre aquele tema que nós temos falado e começamos na semana passada, que tem por título Aprendendo com Maria. E diante de todas essas terças, você vai ver o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto de orientação bíblica. Porque nós entendemos, e falamos isso a semana passada, se você não estava aqui, nós falamos que algumas religiões colocaram Maria num lugar, numa posição que Deus nunca colocou, enquanto outras deixam de dar a ela a honra que Deus lhe deu. Nós temos o risco da polarização. Nós temos, por um lado, o exagero. Temos religiões colocando Maria numa posição, numa condição que Deus nunca colocou, segundo as Escrituras. E por outro lado, nós temos o total desprezo, a descrença de algumas pessoas que não honram e não reconhecem a história de Maria como uma mulher que de fato foi muito significativa para a história do cristianismo. E durante todas as terças-feiras nós vamos caminhar nesta direção. E a semana passada nós falamos sobre Maria, uma mulher de fé corajosa. Quando Maria diz sim àquele anjo que vem lhe dar a notícia de que ela seria o recipiente do Salvador da humanidade, que viria sobre ela a presença de Deus e ela se acharia grávida pelo Espírito Santo, ou seja, Maria não foi fecundada em seu óvulo, Maria não foi fecundada com outro tipo de segmento, Maria foi fecundada pela graça de Deus, ou seja, ela achou-se grávida, o seu ventre foi visitado pelo próprio Filho de Deus, e ali sim começou a sua trajetória, começou o seu caminhar como a mulher que seria a mãe de Jesus, aquele que salvaria a humanidade e o Rei das Nações. E essa mulher, quando diz sim a essa promessa, quando ela reconhece que nela poderia ser efetuada a história de Deus, ela está colocando o seu pescoço a prêmio. Ela está dizendo sim a um grande risco. Assumir a fé e andar na dependência de Deus é viver perigosamente, como nós cantamos na primeira canção desta celebração. Andar na presença de Deus e depender de Deus é viver e arriscar-se. Costumamos dizer que a fé é um salto no escuro. É um mergulho no escuro, onde nós esperamos que Deus nos segurará, sabendo que as suas mãos não falharão diante da nossa confiança de que Ele vai nos sustentar em seu poder, em sua graça. Portanto, quando nós falamos que Maria é uma mulher de fé corajosa, nós estamos falando que naquele tempo, uma mulher, Galileia, Nazarena, grávida sem estar casada, dizer que estava grávida era sinônimo de apedrejamento, de morte. E quando ela diz sim à promessa de Deus, ela está dizendo sim à sua própria morte. Uma fé corajosa, ousada, que nós precisamos de fato aprender muito. Não temos coragem de pôr a nossa fé no Facebook, mas temos coragem de colocar o nosso político preferido. Não temos coragem de posicionar-nos diante de assuntos polêmicos de acordo com a nossa fé, mas temos coragem de postar aqueles vídeos fúteis, superficiais e que nada acrescentam à vida da humanidade. Temos coragem de colocar no nosso perfil das redes sociais alguns pensamentos de teólogos ou pensamento de pensadores grandiosos ou de filósofos, mas não somos capazes de colocar versículos da palavra de Deus, porque não temos coragem de nos expor. Maria é um tapa na nossa cara, é um tapa na cara da fé superficial, da fé religiosa, do cristianismo de oba-oba, do cristianismo que não se posiciona, que não paga o preço de andar com Jesus. E tudo isso nós ouvimos a semana passada. Quando ela diz sim ao Senhor Jesus, ela se dispõe a morrer pelo nome de Jesus. E nós? Será que estaríamos dispostos a cumprir o que Maria fez? Será que teríamos a mesma posição e a mesma decisão que Maria teve? Esse foi o tema da semana passada. Maria, uma mulher de fé corajosa. Tem que ter coragem para andar com Jesus. O pastor Edson Rios, que foi meu pastor durante 6 anos lá em Dourados, ele dizia assim, que havia uma frase daqueles paralamas de caminhão que dizia assim, andar com Jesus no peito é muito fácil, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Tem gente que coloca camisetinha de Jesus, pulseirinha de Jesus, bonezinho de Jesus, tênisinho de Jesus, até a Bíblia, né, é de Jesus, tudo é de Jesus, mas não tem coragem de se expor à vergonha, se expor a perder suas amizades nocivas, se expor a perder alguns
até alguns bens materiais, por causa da sua fé em Jesus. Maria é um exemplo de uma fé corajosa. E hoje nós vamos falar sobre Maria, uma mulher que confia nas promessas de Deus. Maria, uma mulher que confia nas promessas de Deus. Confiar é diferente de acreditar. E nós vamos chegar ao final dessa ministração sabendo qual a diferença entre confiar e acreditar. Porque hoje eu tenho muita gente que acredita, mas pouca gente que confia. A gente vai saber o porquê disso já já. Bom, vamos lá. Você acredita em promessas? Ou você está cansado de acreditar em promessas? Bom, o filho fala: mãe, no próximo mês eu prometo que o boletim vai ser diferente. Aí você fala: bom, então eu vou aguardar o próximo mês. Próximo mês, vermelho, 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 azul, vermelho, vermelho, vermelho. E tudo continua do mesmo jeito. O marido diz: eu prometo que eu vou chegar mais cedo em casa agora. E o horário continua do mesmo jeito. A esposa promete, o político promete, o patrão promete para o funcionário o aumento salarial, promete a promoção que nunca chega, promete até um emprego que ele nunca contrata, promete o registro que nunca acontece. Você está cansado de acreditar em promessas? Gente que já não consegue mais acreditar na palavra das pessoas. Foi-se o tempo onde as palavras tinham autoridade, onde as pessoas faziam negócio no fio do bigode. Hoje, para você conseguir fazer qualquer tipo de negociação, você precisa reconhecer firma, ir no cartório, voltar do cartório, apresentar documentação, lavrar em ata, e tudo para você conseguir, de alguma maneira, se precaver das falsas promessas. Foi-se o tempo em que a palavra tinha peso, porque na verdade nós estamos cansados de promessa. Cansadas de promessas políticas, pessoais, matrimoniais, profissionais, mas na verdade a gente não está cansado de promessa, pessoal. A gente não pode se confundir nisso. Nós estamos cansados de falsas promessas, porque existe uma grande diferença entre verdadeiras promessas e falsas promessas. Tem gente que diz assim: eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em promessas. Não, não é que você não acredita em promessa, você está cansado de acreditar em falsas promessas. Fala para mim, quantas decepções? Quantas frustrações? Você disse: agora vai dar certo. Não, agora está tudo bem. Não, agora eu vou conseguir. Não, agora ele prometeu. Agora vai ser diferente. E de repente, tudo está acontecendo do mesmo jeito, na mesma situação, e você está decepcionada, frustrado, angustiado, porque você acreditou mais uma vez numa promessa. Você não acreditou numa promessa. Você acreditou numa falsa promessa. E é isso que cansa a gente. Cansa a gente como cidadão. Cansa talvez você como marido. Cansa talvez você como esposa, como pai, como mãe. Cansa você até como filho. Falsas promessas. Gente que promete e nunca cumpre. Gente que promete e nunca realiza. Portanto, a verdade é o que nos faz acreditar nas promessas. Não são as palavras bonitas, mas o caráter de quem promete. Quando você conhece o caráter de quem promete, aí fica diferente. Quando você sabe quem está de porte ou de posse daquela palavra, a coisa muda de figura. Porque palavras podem ser ditas, promessas podem ser proferidas e nunca cumpridas, dependendo do caráter de quem promete. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Nós estamos muito iludidos com as palavras das pessoas. Nós estamos muito iludidos com os vocabulários das pessoas. Nós estamos muito anestesiados com as frases de efeito, soltas num palanque, soltas no momento de crise, soltas no momento de crise econômica. Nós ficamos iludidos com tudo isso, anestesiados, ludibriados, e de repente a gente acredita em palavras bonitas, mas a gente não conhece o caráter de quem prometeu. É só falar daquela mocinha que vê o seu marido saindo com tantas e tantas mulheres, e que no altar ela disse sim a ele, e ele disse sim a ela. E prometeu ser fiel, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte o separasse, mas que infelizmente agora tem que ver esse comportamento que não foi revelado antes, por causa de o caráter ficar escondido. É só ver um homem que infelizmente tem que lidar agora com a indiferença da sua esposa, a indiferença matrimonial, conjugal, onde o caráter não foi revelado, e agora dentro do casamento começa a entrar em contato com as falsas promessas de um caráter frágil, de um caráter duvidoso. Portanto, sabe o que acontece? Meninas que estão namorando, a gente se ilude. Meninos que estão namorando, a gente se ludibria com as palavras bonitas. A gente se ludibria com o vocabulário. A gente se engana com a aparência. E de repente, a gente está acreditando numa palavra e não acreditando no caráter. O que faz nos acreditar numa promessa ser verdadeira é o caráter de quem promete, não as palavras de quem diz. Por isso, muita gente rompe as suas promessas. E nós estamos sendo uma geração que está crescendo dentro das promessas quebradas. É só olhar o comportamento do pai com o filho. O pai diz:
No final de semana, o pai vai levar vocês para passear no lago. Chega o final de semana, o pai entra na cachaçada e os filhos ficam em casa esperando o pai chegar. Cadê o pai, mãe? O pai não vai. Quebrador de promessas. Vai pagar um preço altíssimo por isso. Está criando uma geração que não consegue acreditar na palavra de quem mais deveria confiar, que é a palavra do pai. Coisa simples, quando você diz para o seu filho, o papai vai te levar na sorveteria depois do culto. Prometeu, meu irmão? Faça, porque nós estamos criando uma geração que não acredita mais nas promessas, não consegue confiar no caráter, porque elas olham para o pai, e quem mais eles deveriam confiar é quem mais quebra suas promessas. Olham para a mãe, e que seria mais a figura de confiança, é a que mais trai, é a que mais desilude, e é a que mais decepciona. Nós estamos hoje desiludidos, tomados de uma figura de Deus, de um Deus decepcionante, porque a nossa figura humana de confiança foi abalada. Nossa figura humana de confiança, de entrega, de promessas verdadeiras foi destruída. Nós não conseguimos confiar nem no nosso pai, que prometeu que amaria a nossa mãe e que nos abandonou e deixou a nossa casa à míngua. Nós não conseguimos confiar nem mais na mãe, que prometeu ser fiel ao seu pai e que de repente se iludiu com um caso extraconjugal e agora abandonou toda a casa. Nós não conseguimos confiar nos amigos que disseram que estariam conosco em todo o tempo e que no momento da luta nos abandonaram e nos deixaram sozinhos, abandonados. Nós não conseguimos confiar em pessoas de respeito que prometeram e disseram que lutariam por nós e que agora simplesmente nos ignoram quando estão perto de nós. Nós não conseguimos confiar nas figuras humanas e, portanto, isso foi refletido para a nossa vida espiritual. Muita gente acha que Deus é um quebrador de promessa igual ao pai. Muita gente acha que Deus é um quebrador de promessa igual à mãe. Muita gente acha que Deus vai quebrar a promessa igual o patrão fez com você, igual o funcionário fez com você quando tomou aquele caixa que não lhe pertencia e ele passou para trás. Muita gente acha que Deus é mau caráter. Muita gente acha que Deus não cumpre suas palavras, quando a palavra de Deus diz isso para mim. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não é igual ao seu pai, meu irmão. Deus não é igual à sua mãe. Deus não é igual ao seu patrão. Deus não é igual ao seu amigo. Deus não é igual ao seu relacionamento, seu namorado, seu noivo que te deixou no altar. Deus não é igual a essas pessoas. Deus promete e cumpre. Deus fala e realiza. E o que Ele fala? Meu irmão, o que Ele fala, tem 8.000 promessas na Bíblia sobre o que Ele fala para você. Só não acessa quem não conhece. Só não acessa quem não se interessa. 8.000 promessas, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros foram escritos para dizer como Deus te ama, como Ele te protege, como Ele provê, como Ele te livra, como Ele te guarda, como Ele te salva, e tantas outras promessas que Deus falou em sua palavra, e que você não acessa por não ter conhecimento disso, por causa que a sua percepção de promessa foi quebrada diante das suas experiências humanas. E não tem como a gente relacionar isso, não relacionar isso com a presença de Deus. Você vê Deus como vê seu pai. Você vê Deus como vê a sua mãe. Você vê Deus como vê pessoas próximas de você. Você vê Deus a partir das suas experiências humanas. E agora? Como é que você vê o Deus? Um quebrador de promessas ou um cumpridor delas? É por isso que eu olho para a vida de Maria e me encanto. Porque a vida de Maria me apresenta uma promessa. E não só a vida de Maria, Zacarias também. Em Lucas capítulo 1 nós temos duas histórias muito semelhantes, de Zacarias e de Maria. E olha que interessante, são mesmas promessas, mas respostas diferentes. Você já ouviu falar em Zacarias? Zacarias é o marido, na verdade é o marido de Isabel, que na verdade é prima de Maria. São todos parentes. E quando o Zacarias está ministrando no templo, ele recebe uma informação. E quando Maria está na Galiléia, ele recebe outra informação. E as informações são relacionadas a promessas de Deus. E olha só que interessante que acontece. Cena 1, eu quero mostrar para você a promessa de Zacarias e a resposta de Zacarias. Vamos lá? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode ficar à vontade. Mas diz assim em Lucas capítulo 1, versículo de número 5 em diante. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Olha a linhagem do camarada. Ambos eram da linhagem de Arão, da linhagem sacerdotal. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Preste atenção. Justos, obedientes. Justos e obedientes. E preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Aqui o problema, Isabel estéril, idade avançada, e assim continua o texto. Certa vez, estando Zacarias de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Isso lá em Jerusalém, no templo do Senhor. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava lá do lado de fora orando. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando o anjo aparece a Zacarias, ele faz uma promessa. E diz assim: quando Zacarias o viu, e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, sua oração foi ouvida. E sua mulher lhe dará um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida forte, bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E aí o anjo conclui. Zacarias perguntando disse: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, porque não poderá falar até o dia em que isso acontecer, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Olha que interessante. Qual é a resposta de Zacarias diante da promessa? Como é que eu posso ter certeza disso? Quais são as garantias? Que sinais eu terei no meu corpo, no corpo da minha mulher? Quais são as evidências? Como eu posso comprovar o milagre? Zacarias tem a mentalidade racional, científica, do pegar para ver, tomesiana, que vem de Tomé, que tem que apalpar, que tem que conferir, que tem que comprovar, que tem que provar, que tem que sinalizar para que haja crença em seu coração. Zacarias pede um sinal. Como é que eu posso ter a certeza disso? Não é como é que isso vai acontecer, é como é que eu posso ter a certeza. Eu preciso acreditar, de fato, para que eu possa confiar. Eu preciso me convencer para que eu possa me confiar. E então a Bíblia diz o que aconteceu. Ele não acreditou. Ele não acreditou na promessa. Sua esposa teria filhos. Sua esposa teria um filho, aliás, chamado João. João seria o Batista. E olha o que aconteceu com ele. Ficou mudo. É isso que acontece com quem não confia nas promessas de Deus. Fica mudo. E o que é ficar mudo nesse texto? Não tem o que contar. Quem não confia, não tem o que falar. Quem não acredita com convicção de que Deus pode mudar a história, de que Deus pode reverter o quadro, de que Deus pode curar, transformar, libertar, salvar, reiniciar uma nova história. Deus pode dar um reset e refazer tudo de novo. Quem não acredita não tem nada para contar. Sua vida é um vazio. Sua vida é um marasmo, um mar sem significado. Ele é mudo, ela é muda. E aí, como é que está o seu dia? Tudo bem. E aí, como é que foi a sua semana? Tudo bem. Como é que foi o seu ano 2017? Nada de novo. Gente que não confia não tem o que falar. Gente que não se entrega não tem o que dizer, não tem o que testemunhar. Zacarias ficaria mudo até que a promessa se cumprisse, para que ele aprendesse uma lição. Só tem o que falar quem de fato confia em Deus. Só tem o que falar quem de fato confia em Deus. Você tem o que falar, meu irmão? Você tem vindo aqui há tantas terças-feiras, feito sua campanha. Eu quero perguntar, você tem o que dizer para as pessoas lá fora, para o seu patrão, para o seu trabalho, as pessoas que estão no seu círculo social? Você tem o que dizer? Ou você é mudo? Bem-vindo, Zacarias. Deus deu uma promessa e você não acreditou. Deus disse que faria e você desconfiou. Você veio na terça-feira passada, Deus falou que realizaria e você não se apropriou disso. Está muda, está mudo. Não tem o que contar, não tem o que falar das vitórias, não pode falar dos milagres, porque simplesmente se emudeceu diante da descrença, diante da incredulidade. Agora, fecham-se as cortinas. Zacarias é esse homem incrédulo. Deus faz a promessa de que ele teria um filho, ele simplesmente rejeita a promessa, não acredita, fica mudo, pedindo uma prova e uma convicção sobre aquilo.
E aí abre-se a cortina para a cena 2, que é a Maria, que é o alvo do nosso aprendizado. Maria tem muito para nos ensinar, irmãos. Maria na Bíblia tem muitas atitudes para falar o nosso coração. E olha o legado que ela deixou. Versículo 26, logo depois de Zacarias ter ficado mudo, diz o texto: quando a Isabel estava grávida do 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel de novo. Vai lá, Gabriel. Vamos pela 2ª vez agora. E ele mandou Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Veja só, Zacarias, Jerusalém, Judeia. Opa, cidade religiosa. Nazaré, Galileia, cidade não tão religiosa. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo. A mesma coisa que ele disse, a mesma abordagem, o mesmo sistema com Zacarias. Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Com exceção de João, que seria cheio do Espírito Santo, e Jesus, além de cheio, de poderoso, ele será chamado Filho do Altíssimo. Jesus é muito mais que João Batista. Jesus é o Filho de Deus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Veja só que interessante. Como acontecerá isso? Não quero ter certeza. Eu não quero ter convicção. Eu não quero comprovações. Eu sou virgem. Como isso acontecerá? Então o anjo explica para ela, de uma maneira muito simples, dando a sua empatia com a fé dessa mulher. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois para Deus nada é impossível. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Qual que é a diferença aqui? Sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a sua palavra. Zacarias, qual é a prova? Qual é o sinal? Qual é a referência? Maria diz: como isso pode acontecer? Então, eis aqui a tua serva. Faça comigo conforme a tua palavra. Eu confio nas promessas de Deus. Eu não estou apegado à palavra de homens. Eu estou apegado ao caráter de Deus. Eu confio no caráter de Deus. E se Ele disse, vai se cumprir. Eis aqui a tua serva. Faça de mim a sua vontade. Isso é confiança, queridos. Isso é depositar-se no altar de Deus. Pensa bem comigo. Você confia em quem você não conhece? Você confia em quem você não conhece? Está você lá na sua casa e você vai viajar esse final do ano agora. E você está pensando: poxa, quem pode cuidar do cachorrinho, do passarinho, da tartaruga, do coelhinho das crianças? Você fala: já sei, vou ali na porta da casa. Aí você fica na porta da sua casa, olhando para a rua. E aí passa um camarada, você nunca viu, não conhece, fala: chega aqui, amigão. É o seguinte, eu estou indo viajar no dia 25 de dezembro, no Natal, e eu queria que você cuidasse da minha casa. Eu estou aqui a chave de casa, queria que você desse água para o passarinho, para a tartaruga, desse a verdurinha lá para o coelhinho, e cuidasse do cachorrinho dando ração. Você poderia fazer esse favor para mim? Você faz isso, irmão? Você dá a chave da sua casa para quem você não conhece? Você confia em quem você não conhece? Irmãos, a gente entrega a chave da nossa casa em quem a gente conhece, em quem a gente confia. Assim eu não posso entregar meu coração se eu não conheço Deus. Eu não posso entregar meus problemas se eu não conheço o caráter de Deus. O Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você só entrega quando confia, só confia quando entrega. Esse é o princípio da palavra. Você não conhece o caráter de Deus, é por isso que você está segurando aí. Por isso que você está arrancando os cabelos. Por isso que você não está conseguindo dormir à noite. Por isso que a ansiedade está acabando com o seu emocional. Por isso que você está sendo destruída pelos seus pensamentos. Porque a confiança é fruto do nosso conhecimento de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente confia no caráter dEle, mais a gente confia na provisão dEle, mais a gente conhece. Portanto, eu entendo que Zacarias servia a Deus no templo, mas não conhecia Deus. Maria, lá em Nazaré, distante, conhecia o seu Deus. Porque quando Zacarias recebe a palavra de Deus, ele diz: qual é a prova? Quando Maria recebe a palavra de Deus, ela diz: eu sou a sua serva, cumpra a tua palavra. Isso é confiança para mim. Maria é uma mulher de confiança.
Você confiaria o suficiente como Maria? Você se entregaria a riscos como Maria? Portanto, quando eu vejo isso, eu coloco os dois textos paralelamente. Olha só que interessante, só para você ver como que eles se configuram. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é avançada de idade. Maria, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sou virgem. Respondeu Maria: sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Zacarias não teve nem tempo de resposta, porque ficou mudo diante da sua incredulidade. Maria tem condição de responder: eu sou a serva do Senhor. Você tem essa confiança em Deus? Você tem confiança na promessa de Deus na sua vida? Você sabe que se Deus falou, Ele vai cumprir? Você tem essa garantia? Sim, porque pode ser que você seja Zacarias. Pode ser que você seja um Zacarias dentro da igreja, dentro do templo, dentro de Jerusalém, e não seja Maria. Eu quero convidar você a ser Maria essa noite. Eu quero convidar você a ter o posicionamento de Maria, o caráter de Maria, a mentalidade de Maria e a fé de Maria. Porque olha só que interessante. Eu, para confiar, não preciso de provas. Eu não preciso de provas para confiar. Prova disso é o que acontece: que Maria tem a mesma promessa que Zacarias, mas respostas diferentes. Olha que interessante isso. Zacarias é homem, é sacerdote, mora em Jerusalém e acreditava. Zacarias é homem, sacerdote, mora em Jerusalém e acreditava. Tudo a favor de Zacarias. Homem, sacerdote, Jerusalém. Já falamos isso na terça passada. Olha Maria, mulher camponesa de Nazaré que confiava. Maria mulher, Maria camponesa, Maria de uma cidade mal afamada ou defamada da Galileia, e Maria confiava. O que é a diferença aqui é acreditar e confiar. Zacarias está numa posição muito superior à de Maria. Ele está em Jerusalém, no templo, e é sacerdote. Maria é mulher em Nazaré, esquecida, desprezada. Só que o que muda essas pessoas de figura, o que coloca Zacarias como mudo e Maria como a mulher que seria progenitora naquele momento do Deus encarnado chamado Jesus Cristo de Nazaré, sabe o que faz diferença? A confiança. Porque acreditar é diferente de confiar. Acreditar é muito diferente de confiar. E deixa eu explicar para você. Talvez essa noite você seja Zacarias na igreja. Você tem vindo terça após terça, visitado esse lugar, e você tem acreditado. Zacarias está no templo. Zacarias tem privilégios. Zacarias tem benefícios. Zacarias tem oportunidades. Só que Zacarias acredita. Zacarias não confia. E talvez você seja Maria, desprezada, humilhado, abandonado, esquecido, de má formação, ou de má cultura social, vamos dizer assim, de uma genética complicada dos seus familiares, de uma história de infância muito complicada. Talvez você seja Maria que confia. E o que vai determinar essa noite como você vai sair desse lugar é se você acredita ou se você confia. Zacarias acreditou e ficou mudo e não tinha nada para contar. Maria acredita e confia e tem algo para dizer ao mundo: Jesus Cristo nasceu em mim. O que é a diferença de acreditar e confiar? Vou contar uma ilustração para você, para encerrar e para você ter ideia do que eu estou querendo te dizer. Um certo homem estava num penhasco fazendo uma demonstração do seu equilíbrio. Ele era um equilibrista muito conhecido e muito afamado. E lá estava ele fazendo as suas travessias diante da multidão, o que ovacionava e batia palmas e dizia: uau, esse cara é demais. E ele apenas com uma vara ele conseguia atravessar aquele precipício e voltava. E a multidão então falava: esse cara é demais. Então ele disse: vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar esse penhasco carregando um tambor de 30 litros cheio de água no meu colo? E o pessoal diz: acreditamos, acreditamos, confiamos. Então aquele homem pega o tambor de 30 litros e começa a atravessar o seu penhasco. Vai de um lado, volta de outro, e a multidão ovaciona dizendo: uau, esse cara é demais, o que é isso? Ele diz: vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar com um carneiro sobre os meus ombros? E o pessoal diz: acreditamos, acreditamos, vai lá. E então ele pega o carneiro, coloca sobre os seus ombros e atravessa o penhasco e volta de novo. E então a multidão ovacionando diz: uau, esse cara é demais, é o maior equilibrista de todo o tempo. E ele faz a última pergunta para a multidão, enlouquecida: vocês acreditam que eu sou capaz de carregar uma pessoa no colo e atravessar esse penhasco? E o pessoal diz: acreditamos, acreditamos, acreditamos. E ele diz: quem será o primeiro? E ninguém se disponibilizou. Porque acreditar é diferente de confiar. Quando Deus te chama,
Ele te chama não para você ter uma crença, Ele te chama para ter um relacionamento com a pessoa dele. Quando Deus te chama, Ele não chama você para vir a uma igreja, Ele chama você para se derramar no altar dele. Quando Ele te chama, Ele não chama para os seus pés ficarem firmes e mais sólidos. Ele te chama para você pisar na areia movediça da fé e saber que a dependência é viver perigosamente, mas é o melhor risco, porque em Deus até o risco é seguro. Em Deus até o risco que você corre é seguro. Você confia ou você acredita? Se você acredita, você vai vir e voltará todo o tempo da sua vida nessa igreja, e nada mudará na sua vida. Mas se você confiar, você entregar o seu problema, seu dilema, sua dor, sua aflição, seu passado, seu futuro, seu presente, você vai confiar de que Deus vai agir na sua vida e as promessas se cumprirão sobre o seu coração. Quem acredita não vê promessa cumprida e fica mudo. Só pode contar alguma coisa depois de um grande tratamento como Zacarias viveu. João nasceu, e quando João nasceu perguntaram: como é que vai ser o nome do menino? A mãe falou: vai ser João. Mas o povo falou: não, tem que ser Zacarias. E então ele pega uma tabuinha e escreve: não, seu nome será João. E quando ele escreve seu nome será João, pum, destrava seus lábios e ele volta a falar e louvar a Deus. Tem gente que tem que esperar, infelizmente, o milagre acontecer para depois poder contar alguma coisa. Mas tem gente que já conta o milagre antes dele acontecer. Já está engravidado do milagre, já está engravidada do milagre, já está gerando o milagre no seu coração e no seu interior. Por isso que é a diferença de quem acredita já sabe o que aconteceu. Perdão, quem confia já sabe o que aconteceu. Quem acredita espera acontecer. Essa é a grande diferença, meu irmão. Se você está aqui essa noite e você acredita, você espera acontecer. Mas se você confia, você já sabe que já aconteceu. Já aconteceu, amém? Já aconteceu, o casamento seu foi restaurado. Já aconteceu, a cura já chegou. Já aconteceu, a porta se abriu. Já aconteceu, suas emoções foram tratadas. Já aconteceu, seu passado foi perdoado. Já aconteceu, o milagre já chegou. Já aconteceu, sua vida foi transformada. Já aconteceu, você acredita nisso? Então vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor. Que você acredita ou você confia? Eu prefiro confiar. Porque você e nós temos promessas semelhantes. Eu tenho promessas semelhantes à sua. Você tem promessas semelhantes à minha. Nós temos promessas semelhantes, mas as nossas respostas podem ser diferentes hoje. Qual será a sua resposta? Como você responderá ao chamado de Cristo essa noite, dizendo: eu tenho algo para a sua vida? O que você vai dizer a Jesus? O que você falará a Ele? Qual será a sua postura? Por quê? Josué 23 diz assim: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor seu Deus lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Eu quero profetizar na sua vida que nenhuma promessa de Deus na sua vida vai falhar. Nenhuma promessa de Deus na sua vida vai passar sem se cumprir. Eu quero sobre o seu coração, seu casamento, seus sonhos. Eu quero profetizar sobre a sua saúde, quero profetizar sobre a sua história, que nenhuma das promessas de Deus cairão por terra. Cada uma delas vão se cumprir, cada uma delas vão se realizar. E se você crê nisso, levante as suas mãos assim comigo. E eu quero orar com você. Pai, a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que crê no Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e faz do Senhor o seu amparo. Senhor, tu és o nosso escudo, nossa confiança está em ti. Nós não acreditamos que o Senhor é capaz de fazer, nós confiamos que o Senhor já fez, que o Senhor já realizou, que o Senhor já mudou a nossa história, que o Senhor já alcançou a nossa vida, que o Senhor já tocou nossos filhos, que o Senhor já ministrou o nosso casamento, que o Senhor já tocou a nossa alma, que o Senhor já salvou a nossa fé, que o Senhor já nos renovou na esperança. Nós confiamos de que algo já aconteceu, não vai acontecer, já aconteceu nos céus, e nós recebemos as tuas promessas, recebemos pela fé. Assim como Maria, nós queremos engravidar do milagre, e assim como Maria, nós queremos receber o mover do Senhor no nosso interior. Move em nós, cumpra-se em nós as tuas palavras e as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com essa última canção. Você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, você vai vir aqui à frente. E você que vai começar a sua campanha, vem aqui, receba oração com esse pessoal, pega o seu cartão e volte a semana que vem para a 2ª semana de campanha. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente. Oraremos pela 5ª, 6ª e 7ª semana. E você que vai começar a sua campanha hoje, enquanto cantamos essa canção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre
bem no meio das tempestades da vida. Não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou, não, não. Oh não. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Não tememos não. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor nunca me deixou. Nunca, nunca, nunca. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor nunca me deixou. Essa canção tem uma parte que diz: eu posso ver a luz que está vindo. E nós vamos dizer isso, mas eu queria que você dissesse com todo o seu coração, que você confiasse que o seu milagre já chegou e andasse de posse dele, fosse totalmente tomado por esse milagre, trouxesse à existência aquilo que não existe pela fé, porque a palavra de Deus diz que Jesus é capaz de trazer à existência o que não existe, e nós confiamos em Jesus. O que é que não existe? O que é impossível? O que já passou o tempo? O que talvez para você não há solução? Apresente a Deus, porque esse texto diz, esse cântico diz: eu posso ver a luz, a esperança que está vindo. E eu quero confiar essa noite que Deus está trazendo luz à sua vida novamente, esperança a você novamente. Você não veio aqui por um acaso. Deus te trouxe para aprender com Maria, uma mulher que se abriu à esperança, uma mulher que confiou de coração as promessas de Deus. E você, a partir de hoje, vai aprender com Maria a andar esperando nas promessas e confiando nas promessas de Deus. Vamos dizer isso: eu posso ver a luz. Eu posso ver a luz. Declare isso. Que está vindo. Pode dizer ao isso. Coração que eu posso ver, Senhor. Eu posso ver. Haverá um fim. Haverá, Senhor Jesus, aos problemas. Mas até isso, este nós dia chegar, te louvarei. Te
louvarei. Eu posso sim. Eu creio. E eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. nesse E ambiente de haverá expectativa, eu aos posso crer, problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Escute o que o Senhor diz para você agora. Oh não, Ele nunca te deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Nunca te desamparou. Ele te sustenta. Nunca te deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. O Senhor está te carregando no colo. Me deixou. O Senhor está chamando você para atravessar esse penhasco nos braços dele. Confie. Confie, meu irmão. Deus está te chamando para andar nos braços dele. Confie, atravessar esse penhasco nos braços de Deus é muito melhor do que aplaudir do lado de lá, esperando que as coisas aconteçam sem a presença dele. Confie, se lance aos braços de Deus e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, até terça que vem, Aprendendo com Maria.